Muito bem, já está com a gente, para nossa satisfação, a presidenta do CSA, Miriam Monte, a quem eu aqui parabenizo, porque não é fácil dirigir um time como o CSA, aliás, CSA, CRB e ASA. Presidenta, eu estou muito feliz com a recuperação do CSA por 2 motivos. Primeiro, a senhora é a primeira mulher a dirigir um clube de futebol em Alagoas. Isso é histórico e a senhora marca a história do futebol alagoano como a primeira mulher, assim como acontece no Palmeiras. Não sei se lá é a primeira mulher, a Leila, né? Não sei se é, mas deve ser. E com a administração brilhante, cheia de títulos. Claro que a senhora chegou no CSA cercada de muito preconceito. Futebol é uma coisa que, apesar, as mulheres estão entrando cada vez mais e dominando, não é? Dominando com muita propriedade, mas é uma coisa ainda muito machista, muito conservadora, e o preconceito é demais. No começo, foram muitas críticas, inclusive colocando sobre sua responsabilidade o fracasso, possível fracasso, quer dizer, o time não tinha nem jogado, o fracasso já era dela. O sucesso talvez as pessoas questionassem. Então tudo isso, a senhora disse, não, eu vou ficar. Não, eu quero que a senhora... Não, eu fico. Como é que foi essa decisão? Foi uma decisão motivada por quê? Claro que a gente sabe que a senhora é torcedora do CSA, ferrenha, mas a senhora teve o apoio da família, a senhora teve o apoio de quem para tomar aquela decisão e mesmo contra, naquele momento, tudo e todos, a senhora permanecer com a sua linha de pensamento? Eu não abro mão. Quem quiser sair, que saia. Agora eu fico. E assumiu a presidência. Boa noite, Rádio 96 FM de Arapiraca. Boa noite a todos os ouvintes. Tá dando um pouquinho de retorno aqui, mas eu vou tentar tranquilo, tá falar. Ótimo. E, bem, para mim é uma satisfação poder falar com... É uma satisfação, primeiro porque eu tenho Arapiraca como a minha segunda cidade. Morei aí 5 anos, desbravei a interiorização da Justiça Federal. Eu sou servidora há 20 anos da Justiça Federal. Em 2005 estive na instalação, trabalhei aí e pude ver realmente a justiça acontecendo, sendo levada para o Agreste, para o sertão de Alagoas. Deixa a eu minha falar vida, só, o presidente. Ela é marcada por desafios. Sempre foi assim. Eu iniciei como delegada de polícia aos 23 anos, passei no concurso no estado da Paraíba, né? E depois vim para Arapiraca, instalar a vara de Arapiraca, junto com a equipe de servidores públicos federais, com o magistrado, doutor Rubens Canuto na época. Então, assim, o que me fez, de fato, ter a coragem de dizer eu fico, foi essa série de experiências que eu vivi e que me credenciaram a abraçar um desafio dessa monta. Eu estou me confundindo um pouco porque está tendo muito retorno aqui. Ô, presidente, se puder, coloca o fone, porque aí a senhora fica ouvindo legal. Sei que vai dar um pouquinho, tá estranho, né? Mas vai se acostumando. Tá estranho. Mas vamos lá. A senhora assumiu todo esse know-how que a senhora tinha, toda essa experiência que a senhora tinha, fez com que a senhora ficasse no CSA. Isso. A minha história com o CSA, ela começa com o meu avô, que foi presidente na década de 50. Meu pai sempre participou do CSA, sempre esteve no Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, enfim. E eu assumi como conselheira depois de ser eleita, né? Assumi como vice-presidente do Conselho. Em 2022, em dezembro, com a renúncia coletiva da gestão do Dr. Omar Coelho, eu também precisei assumir o clube, e num momento ainda mais difícil do que esse. Então, quando houve a renúncia do presidente Rafael Tenório, eu
Eu estou muito confusa com esse retorno. Né? Coloque só um, se puder somente um, deixa colocar somente só um, né? fone, só eu um acho fone que tá ajuda. ótimo. Aí ajuda um pouquinho. Eu não sei se é a internet, se é fica só com um lado e tá ótimo, se puder ficar só com um lado. Vamos lá, presidente. Pois não. Bem, então essa é esse é o ponto. Estou conseguindo mesmo. Esse é o ponto. A coragem realmente de desbravar o amor que eu tenho ao clube e a vivência em várias áreas, na área jurídica, na área policial, na área de cultura também. Fui gestora aqui de cultura, fui secretária de cultura aqui em Maceió, nessa gestão já do prefeito JHC. E a certeza de que a situação poderia ser ainda pior se tivéssemos um quadro de incerteza institucional, uma eleição convocada no meio de uma Série C, e que isso levaria o clube ainda para um cenário ainda mais caótico, me fizeram decidir permanecer. Não tive apoio da família, muito pelo contrário. Meu pai, minha mãe, minha filha, minha irmã, todos diziam: não faça isso, você vai ser punida por algo que você, de certa forma, não teve participação na montagem do elenco, na condução até aqui. Mas eu tinha uma convicção de que eu também não estaria sozinha, de que grandes azulinos abraçariam o momento, e assim aconteceu. E hoje nós temos um CSA que se ergue diante de uma torcida que vislumbra e já sente esperança realmente para a próxima temporada, para os próximos desafios. Nós temos hoje um time que nas últimas 10 rodadas liderou o campeonato brasileiro na Série C. O CSA terminou, considerando as 10 rodadas finais, como o líder da competição, o que significa dizer que nós conseguimos um formato, montar um grupo, nós conseguimos montar uma diretoria que se ajuda, que trabalha em conjunto, que assume as parcelas de responsabilidade, a gestão desconcentrada. Ou seja, o CSA passou os últimos anos tendo um modelo de gestão concentrado na figura de um presidente que assumia todos os ônus e todos os donos também. E, neste momento, eu reconheço que não temos mais condições de adotar esse modelo. E que precisamos realmente fazer valer o lema união e força. Né? E é isso que está acontecendo no sociedade, que essa mudança ela é tão visível. Em relação ao preconceito, esse preconceito, eu convivo com ele desde sempre, desde que eu nasci. E começou na minha própria casa. Quando eu criança, não entendia porque o meu pai não me levava com ele para os jogos, não me levava com ele para as atividades que ele gostava de desempenhar, por eu ser menina. Então eu disse, um belo dia eu cheguei pro meu pai, eu tinha uns 5, 6 anos, e disse: pai, eu não sirvo não para ir com você para o jogo, para lhe acompanhar. Então, a partir daquele momento, eu provoquei uma reflexão nele, uma mudança de atitude, e a partir daquele momento eu passei a ser a grande companheira dele, em muitos desafios, em muitas situações, e como o CSA também não é diferente. Eu gostaria de perguntar, quando o time estava naquela situação de queda, todo mundo apostando na queda, muita gente dizendo vai cair, não tem como, e o time ia fazer jogos muito difíceis contra Tombense, contra Aparecidense fora de casa, e encerrar contra o Caxias. A situação era muito crítica, o time precisava de uma sequência. A senhora teve medo, a senhora viu um cenário muito ruim em termos de pontos e aproximação ali perto da zona de rebaixamento. A senhora sempre manteve a fé e a confiança: nós vamos superar, nós vamos ganhar da Tombense lá dentro, vamos ganhar da Aparecidense, vamos ganhar do Caxias e estamos fora. Como é que foi isso? E o seu coração ficou apertado nesse momento, não? A minha formação, há mais de 20 anos, eu trabalho com conflito.
os processos judiciais, eles em si são conflitos entre pessoas, entre interesses. Na polícia, eu tive toda uma formação para gerir crises, inclusive comandei diversas operações à frente do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil da Paraíba. Na gestão de cultura, eu também assumi num momento muito crítico de pandemia, de mudança de gestão, de um prefeito para outro, a cultura parada, os artistas vendendo os instrumentos porque estava tudo fechado naquele período pandêmico. Então, assim, eu tenho convicção da minha capacidade de enfrentar crise. E eu também não estava no CSA do dia para a noite, porque as pessoas esquecem. Mas eu estive num momento ainda mais delicado, que foi realmente diante da renúncia do Série C, em dezembro de 2022, para montar um time, para entrar em campo, para conseguir o acesso da Copa do Nordeste, para tentar fazer ingressar recursos dentro do clube. Também participava ali do dia a dia e aprendi como é que funciona a cultura dentro do futebol, como se comporta o jogador, a comissão técnica, todas as pessoas ali do staff. Então, eu tinha a convicção que eu saberia gerir essa crise, mas eu também tinha a convicção de que sozinha seria impossível, porque o CSA vinha num processo desde 2021 de crise interna, política, administrativa. Então, o que é que acontece? Eu precisei naquele primeiro momento abrir 3 frentes. Uma frente política para trazer os verdadeiros azulinos aqui e distribuir com eles as parcelas de responsabilidade e fazer com que todos estivessem seguindo esta dinâmica, este fluxo de se relacionarem entre si, de produzirem juntos. Eu precisei abrir uma frente dentro do futebol, de montar um departamento de futebol com pessoas capacitadas, com pessoas experientes. E hoje a gente pode dizer que o nosso departamento de futebol é formado como diretor de futebol, que faz parte da diretoria, é o Luciano Lessa, que é alguém que passou 10 anos como presidente, como proprietário, como responsável pelo Desportivo Aliança. Então, ele tem a vivência do futebol de base, ele ama, ele conhece os processos do futebol e ele respeita e ama o clube. O mesmo olhar que ele vai ter de preservar a instituição, de procurar fazer as melhores contratações de maneira mais razoável e econômica para o clube. Essa visão ele tem. E ele também se cercou de grandes profissionais, do Bonatelli, que tem uma grande atuação no mercado de futebol, e do Jadson, que também tem atuação no mercado de futebol e tem a linguagem do futebol, tem o dia a dia do futebol. Então, o nosso departamento de futebol, ele primeiro foi composto por pessoas que, de fato, tinham condições de, junto comigo, atravessar essa crise, né? Nós iniciamos com o Pastana, mas no decorrer desse processo, o Pastana, ele realmente não conseguiu se adaptar a esse formato de gestão desconcentrada e compartilhada, que não é fácil, não é todo mundo que consegue compartilhar e compreender que todos ali têm a sua voz, têm o seu poder de atuação. Distribuir esse poder não é fácil. Então, assim, nós montamos, essa foi a outra frente, e a outra frente que nós abraçamos foi a de reestruturar o clube, técnica, financeira e administrativamente. Então, precisamos reformular os setores, reforçar, por exemplo, o departamento jurídico. O departamento jurídico hoje do CSA,
formado por grandes profissionais, especialistas em direito do trabalho. Estão conseguindo ouvir? Tá, tranquilo. Tá ótimo, presidente. Pronto. Especialistas em direito do trabalho, especialistas em direito desportivo. Nós temos as bancas que são especializadas na recuperação judicial, né? Também gostaria de dizer que, em relação à recuperação judicial, fui professora de direito empresarial e lecionava justamente a falência, a recuperação judicial. Então, não é um terreno para mim estranho nem difícil. Eu sentia essa confiança que nós conseguiríamos reverter a situação. Como nós revertemos? Oswaldo Barbosa. Como nós, de fato, conseguimos reverter. Agora, evidentemente, foi um processo muito doloroso, arriscado, e que você tem que estar ali dentro, analisando e participando de todos os momentos para enxergar que, de fato, era necessário fazer uma reformulação drástica no núcleo principal do time. E quando fizemos isso, nós já vimos de imediato uma reação que foi justamente no jogo contra o líder, o Botafogo da Paraíba, e que o CSA entrou de uma maneira completamente diferente. Às vezes a gente precisa realmente mexer de forma drástica, já que o resultado não vinha. Foi uma manobra arriscada, mas foi uma manobra também estudada e dentro de um processo de análise de crise. Então, assim, nada que aconteceu no CSA, nada foi impensado. Tudo foi muito estudado por esse núcleo, por essa diretoria, e os riscos foram assumidos e compartilhados, porque todos temos a convicção de que o Centro Esportivo Alagoano não é um clube qualquer, como não é o ASA, como não é o CRB. Os clubes alagoanos, eles fazem parte da nossa identidade enquanto povo, e essa compreensão nós precisamos ter, e nós temos. Então, assim, agora este momento do CSA é um momento diferente. Nós temos uma diretoria constituída, consolidada, nós temos um time, né? Então vocês devem estar acompanhando aí. Claro. Nós estamos renovando com boa parte do time, até porque, repito, é um time que terminou a competição em primeiro lugar, considerando as últimas 10 rodadas. Então é um time que mostra ser competitivo para a divisão. A senhora nos ouve? Fala, Oswaldo. Pode falar, Oswaldo. Só me permita, presidente Miriam, um grande abraço para a senhora. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso Toque de Bola. Bom, quem está falando é Oswaldo Barbosa. Eu ouvi atentamente tudo que a senhora colocou e, assim, modéstia à parte, eu conheço um pouco o CSA, porque joguei no CSA, do sub-15 ao profissional. Meu pai, talvez a senhora não, mas o pai da senhora talvez se recorde do meu pai, saudoso Vacil Barbosa, que foi técnico do CSA várias vezes. Com certeza ele deve ter conhecido. Eu conheço um pouco do CSA. E por conhecer um pouco do CSA, viver muitos anos no CSA, depois como setorista, há 35 anos trabalhando na crônica esportiva, hoje aqui em Arapiraca, enfim. Todos nós sabemos que a política interna do CSA, ela sempre foi muito forte. Isso é uma característica do CSA, até em relação aos rivais. O CRB, por exemplo, nunca teve uma eleição com 2 chapas. O ASA também não. Mas o CSA historicamente sempre teve. Isso significa que a política interna do CSA, ela sempre foi muito pesada. E muitas das vezes, por causa dessa política interna, quem pagou um preço muito caro foi a instituição. Do CSA ir parar numa 2ª divisão de campeonato alagoano, por mais de uma vez. Do CSA disputar a Série D, do CSA ficar sem série por alguns anos. Enfim, então a senhora sabe do que todos nós estamos falando aqui. E a senhora assume justamente o CSA num momento muito conturbado politicamente. Quando, desde 2022, ocasionando a renúncia do Dr. Omar Coelho, saudoso Omar Coelho, e a senhora assume o CSA num momento assim,
de muita desconfiança por parte de todos, da própria torcida, do próprio conselho, da própria imprensa. Eu acabei de dizer aqui o seguinte: eu particularmente nunca levei em consideração essa questão de mulher. Eu, graças a Deus, não tenho esse preconceito comigo. A pessoa, se ela tem capacidade, não importa o sexo, se é homem, se é mulher, para mim não importa, em qualquer setor que seja, inclusive o futebol. Mas a gente sabia que essa desconfiança era muito grande, principalmente no conselho, e ainda mais eu diria que um conflito de ideias entre a senhora e o presidente até então, Cristiano Beltrão. Qual foi a maior dificuldade que a senhora teve para enfrentar inicialmente o conselho e depois a senhora conseguir implantar tudo isso que a senhora implantou do CSA e buscar todos esses apoios que a senhora conseguiu? Boa noite, presidente. Bem, boa noite. Eu acho que, primeiro, a confiança realmente na minha capacidade e em toda a minha história de vida. Eu realmente digo aqui, eu confio muito na minha capacidade de lidar com conflitos. Inclusive, terminando aqui a nossa entrevista, eu vou abrir meu computador, vou baixar os processos da Justiça Federal e vou trabalhar nesses processos. Um processo como esse, eu trabalho com processo de todas as esferas, viu? Civil, criminal, tributário. Não tem nada realmente que me assuste, com toda sinceridade. O conflito não me assusta. Eu também confio bastante na minha capacidade de resiliência. E eu tenho uma coisa que é visceral, que é o amor a esse clube. Então, e também não tenho ganância. E era preciso fazer também parar de sangrar esse clube. Parar de sangrar, fechar as torneiras dos interesses pessoais, das rivalidades pessoais. Era preciso realmente ter um freio de arrumação e um pulso firme e, no entanto, a habilidade necessária de lidar com muitos egos, né? E um ambiente muito masculino é um ambiente, por si só, de muita competição. Então, saber aplacar e diminuir essa competição e fazer com que todos tentem convergir e abraçar um único propósito, que é o de salvar e de resgatar o clube. Eu posso dizer que essa decisão nesse momento e a decisão de permanecer firme, seguindo um propósito, talvez eu encontre uma explicação no próprio instinto de preservação que a mulher por si só tem. Presidente, se a mulher quiser parar o mundo, ela para. É verdade. Se ela quiser, se a mulher disser o mundo parou, é só ela não ter mais um bebê, não botar mais um bebê no mundo e o mundo para. Mas a mulher por si só, ela tem uma capacidade e ela tem um instinto de proteger e de continuar, seja a humanidade, seja um clube de futebol, o que quer que seja. Isso é algo realmente que eu não consigo explicar em palavras. Eu consigo explicar em atitudes. E as atitudes que foram tomadas foram realmente baseadas, claro, na máxima racionalidade, mas, no entanto, o impulso foi, de fato, instintivo no sentido de proteger a instituição. Eu vi uma entrevista, e nós conseguimos. Eu vi uma entrevista da senhora, onde a senhora destacava que quando assumiu o CSA, encontrou uma folha de R$1 milhão, uma coisa próxima a R$1 milhão ou mais que R$1 milhão, não sei. Isso lhe assustou e aí então foram feitos esses ajustes para deixar o CSA governável. Bem, o CSA, vamos voltar, né? O CSA, querendo ou não, tinha um presidente que é um presidente que dinheiro não é problema para ele, não é isso? Uhum. Então, todo mundo também sabe disso. Para você montar um elenco caro, para você ter uma despesa cotidiana alta, meio que
até as pessoas que trabalham entram numa zona de conforto de dizer, não, mas não vai faltar dinheiro, né? Então, eu encontrei o CSA com essa cultura e dentro dessa zona de conforto. E o CSA, sim, tinha uma folha, eu falo a folha geral, que girava em torno de R$1 milhão. Quando eu encontrei, havia uma folha de 1 milhão e havia 1 milhão em caixa. Mas também havia débitos que iam se vencer, que se a gente somar aqui, dá uns 400, 500 mil de débitos que iam estar se vencendo, a gente herdou isso aí, está administrando, negociando, prazo, fornecedor, isso atrasa um pouquinho, vai, e assim, e isso vai chegar uma hora que a gente vai conseguir sanar, ponto. E diante de todos os problemas do clube, acreditem, esse é o menor. Priorizamos os pagamentos de salários, né? O funcionamento, ninguém pode reclamar de salário que não foi pago, tá todo mundo em dia. Agora, precisamos sim adotar uma postura, uma política mais austera em relação ao corte de gastos. Então, isso daí é que talvez eu tenha encontrado a maior resistência em mudar a mentalidade das pessoas que ali estavam e tinham uma certa tranquilidade, estavam naquela zona de conforto. Então é mais ou menos assim, a partir do momento, se você antes não fazia cotação disso aqui, a partir de agora você vai ter que fazer. A partir de agora você vai ter que optar por uma opção mais econômica. E também escutaram muitos nãos. A gente vai precisar dizer, não tem dinheiro para comprar isso, não, isso aqui não é prioridade, não, isso não vai ser feito. Então esse não foi dado só pela Miriam, esse não foi dado também pelo nosso superintendente administrativo e financeiro, doutor Elcio Tenório, uma pessoa de mais alto gabarito, responsabilidade, uma pessoa assim, extremamente responsável, apaixonada também pelo clube, e vou dizer, essa política de controle, de fiscalização, de corte, foi o que fez com que a gente conseguisse atravessar a pior fase, e a gente agora, já vislumbra de fato uma organização, um enxugamento aí dessa folha, dessas despesas que orbitavam mensalmente em torno de R$1,5 milhão a R$2 milhões por mês. Hoje a gente pode, contudo, mesmo assim pagando acordos, pagando ainda os débitos que vêm de lá de trás, que a gente vem rolando e tal. A gente hoje conseguiu trazer para uma margem de R$1 milhão e a nossa tendência, com toda sinceridade, meu desejo é diminuir ainda isso, né? E claro, abrir uma nova frente também aí, agora com a nova diretoria constituída e tudo, a gente se dividir no sentido de atrair parceiros, patrocinadores. Temos à frente da nossa diretoria comercial o Robson Rodas, uma pessoa que com certeza vai trazer muitos bons negócios, vai abrir muitas portas, vai nos apresentar possíveis parceiros e claro, quanto mais recurso entrar para o clube, melhor vai ficar o futebol, mais investimento nós vamos ter no futebol. Agora, a nossa prioridade, com toda sinceridade, é manter os pés no chão, é trabalhar dentro de um orçamento possível. Nosso orçamento vai ser o orçamento de 2024, a gente espelha para 2025, porque essencialmente o CSA viveu em 2024 de patrocínios públicos, de recursos públicos. É empregar esses recursos da maneira correta, não permitir que haja desvio de finalidade deles. Eu tenho certeza que no mínimo a gente vai conseguir reproduzir em termos de gestão o que foi feito em 2024, ou até numa melhor situação, porque a gente realmente já vai começar 2025 com um planejamento dentro da realidade financeira orçamentária do clube. Oswaldo. Bom, eu tenho só duas perguntas, Guima, antes do Vanderlei, por gentileza, presidente. Duas perguntas eu teria. Acho que uns 2 meses atrás, naquele momento de muita turbulência, o CSA muito mal na competição, 9 rodadas e não conseguia vencer, enfim. O ex-presidente do CSA, Rafael Tenório, que renunciou, chegou a dar uma entrevista dizendo o seguinte: do jeito que o CSA estava caminhando, logo o CSA necessitaria de doações. Esse é um ponto que eu queria ouvir da senhora. E o segundo aspecto, mas já adentrando... partindo desse pressuposto. Ele
partindo realmente do pressuposto de uma despesa mensal de 1,5 milhão, 2 milhões por mês, realmente não ia dar. O que nós fizemos foi reduzir essa despesa. Certo, então, concordo, aí, mas na oportunidade... A gente consegue agora terminar o ano, por quê? Porque a gente diminui os gastos também. Mas na oportunidade, se poderia levar também para uma outra conotação, de que talvez vocês não tivessem a capacidade de administrar o clube, inclusive financeiramente falando. Muita gente entendeu dessa maneira também. Então esse é um ponto. O segundo ponto, aí eu já quero projetar o futebol, se a senhora me permite. Eu já disse aqui reiteradas vezes no programa o seguinte: o CSA é muito grande e a senhora sabe o tamanho do CSA. E o CSA sabe que diante das dificuldades vividas dessa temporada, um título de Copa Alagoas caiu como uma luva em termos de calendário no próximo ano. Uma permanência diante das circunstâncias de uma Série C, eu diria que foi o principal título do CSA na temporada. Mas, é como eu falei, a gente sabe da grandeza do CSA e mesmo a senhora fazendo um trabalho com os pés no chão, e está certíssima, diga-se de passagem, mas é uma torcida acostumada a ganhar. E a gente sabe que existe uma rivalidade muito grande, principalmente com o maior rival, que é o CRB. O CSA já está há 2 anos que sequer se classifica para as semifinais do campeonato estadual e vê o rival com um tricampeonato. Então, a Série C, com todo respeito, o torcedor ele quer mais. O torcedor não quer o CSA comemorando uma permanência, quer um CSA brigando por um acesso. Então, vocês têm essa ideia, essa mentalidade de que essa torcida vai cobrar muito do futebol. Era o nosso departamento de futebol tem sido bastante cirúrgico na identificação de perfis vencedores. Então, repito, nas últimas 10 rodadas, o CSA terminou, considerando as últimas 10 rodadas, o CSA liderou a tabela. O que significa dizer que nós conseguimos, no meio do caminho, montar um time competitivo ao ponto de liderar o campeonato. Isso é o quê? Isso é o trabalho realmente. É um trabalho de análise, de desempenho, de mercado e de conhecimento de fato da essência do Centro Esportivo Alagoano e do torcedor azulino. O departamento de futebol hoje busca perfis vencedores, perfis que não se resignam, que não estão acostumados com a derrota. Então era algo que também, de certa forma, nos assustava. Isso era de forma geral. Tanto é que nós contratamos uma psicóloga, inclusive a psicóloga aí de Palmeira dos Índios. Eu fui buscá-la lá no CSE, porque chegaram para mim uma vez e disseram assim: Miriam, esses jogadores do CSE, eles estão correndo demais. Será que eles estão tomando alguma coisa? Eu disse: rapaz, eles não estão não, eles estão motivados. E qual é a motivação deles? E eu fui e terminei descobrindo que eles faziam lá um trabalho de psicologia. E eu fui achar a psicóloga e trouxe a psicóloga para o clube, e a gente realmente vem se preocupando, além da saúde física, a gente está se preocupando com a saúde mental, não apenas do elenco, mas de todo o staff, porque os funcionários do clube estão ali, muitos funcionários trabalham ali a vida inteira, e eles começaram a chegar num momento de derrotismo e meio que anestesiados e sem esperança numa reação. E isso me preocupava muito. E estar ali dentro, identificar essa atmosfera, fez toda a diferença também, para que a gente buscasse reverter isso. E a gente está vendo a dignidade voltando para os funcionários, o staff, para os torcedores e os jogadores que hoje aí estão, os nossos atletas hoje que aí estão, eles realmente se identificam, e também essa identificação, ela é recíproca em relação à torcida, ao clube. É por isso que muitos aí vocês devem estar acompanhando. Renovou. Eu tinha muitas propostas, mas eu preferi ficar. E por que ficou? Porque eu me sinto bem acolhido, porque eu estou me sentindo identificado com a cidade, com o estado, com a torcida. Então, futebol, quem quiser que pense. E se foi assim,
vai ter que mudar. O futebol, ele precisa ter essa interdisciplinaridade. Não dá mais para você contratar ninguém só porque ele sabe entrar em campo e chutar pro gol. Você tem que realmente, é muito mais de relacionamento, de comportamento humano do que necessariamente de que você se limitar ao aspecto físico e técnico. É muito complexo e cada dia mais complexo. E compreender essa complexidade faz toda a diferença. Entende? Então, o que é que eu penso para 2025? Vamos iniciar com uma base que já tem esse entrosamento, essa identificação com a torcida, com a diretoria do clube, com o momento atual do clube, né? Por exemplo, o executivo. O Pastana não se adaptou com esse formato de diretoria compartilhada. Já o atual executivo entende que esse é o melhor formato possível. Então, daí há uma diferença substancial na própria condução do processo. Eu acho que realmente nós conseguimos um encaixe em todos os sentidos. E eu vou sossegar quando realmente o CSA, ano que vem, com fé em Deus, se reorganizar a ponto de conquistar novos títulos, de buscar incessantemente esse acesso, e essa vai ser a nossa prioridade. Buscar esse acesso. Presidente, o nosso Carlos Vanderlei vai te fazer uma pergunta, a última pergunta do programa, e daqui a pouco tem só uma mensagem para passar para a senhora. Pois não, Carlos Vanderlei. Presidente, boa noite. É uma satisfação, um prazer enorme estar falando com você, porque eu realmente fui um dos que também não acreditava. Eu estava assim, porque ela ia entrar num sistema muito pesado, né? Uma área perigosa. Uma área perigosa. Numa crise. Mas depois. Não é mais do que a polícia, não, viu? Mas depois dessa entrevista toda, eu senti que a senhora realmente é uma pessoa muito decidida, uma pessoa que realmente tem uma força enorme, né? E tem uma capacidade de gerir tranquilamente qualquer coisa. Mas eu gostaria muito de perguntar, depois de tudo isso, já que o CSA agora também chegou, eu sou um asa doente, além de analista, eu sou asa, né? Mas eu torço pelo futebol de Alagoas, eu sou o torcedor do futebol de Alagoas. Então, para mim eu estou muito feliz com essa volta, aliás, com a permanência do CSA aí na Série C. Mas eu gostaria de saber o seguinte: a senhora falou do futebol profissional, eu quero saber do profissional, eu quero saber do amador, né? Do sub-20, da base do CSA. A senhora vai fazer um trabalho sobre a base do CSA? Porque eu não vejo aqui nos times de Alagoas sendo feito esse trabalho, né? Todo mundo fala do profissional, mas a base de um time realmente vem justamente do sub-20, do sub-15, eu gostaria muito que a senhora me falasse sobre isso, se a senhora tem essa pretensão de trabalhar essa base. Foi excelente a pergunta. Inclusive, não sei se perceberam a camisa que eu estou usando. Sim. Essa camisa que eu estou usando é da base, tá? Maravilha. A gente estava nesse exato, assim, eu até demorei um pouco para entrar online porque estava muito trânsito e eu vim do Rei Pelé, em que a gente estava no primeiro jogo da final na Copa Alagoas do Sub-17. Bonita camisa. Eu estava lá com toda a comissão técnica, tá? Com o professor Igor Magalhães, com o Zé Carlos, com o Luciano Lessa, com o Jadson e, evidentemente, com toda a comissão técnica da base. E nosso diretor hoje da base é o Anderson Xavier, que tem feito um trabalho muito dedicado, certo? Dedicação integral para a base e, claro, num processo também de abertura e de captação de recursos para a gente desenvolver ainda mais o trabalho de base. O trabalho de base do CSA, ele não pode, o CSA, nem o CSA, nem nenhum clube, pode ser uma barriga de aluguel. Isso. Certo? Era o que estava, eu acredito, entranhado assim na cultura de aqueles garotos entrarem,
vestirem a camisa, participarem de alguma competição e depois os de maior destaque simplesmente irem para outros clubes e deixarem o CSA de lado e, enfim, não haver um retorno para o próprio clube. Então, isso daí nós já identificamos esse problema e vamos, sim, desenvolver. Inclusive, o CSA recebe hoje uma emenda, através, via Ministério do Esporte, uma emenda, um recurso foi destinado por uma emenda do senador Renan Calheiros, e estava lá parado e a gente conseguiu executar e está executando, e essa emenda faz com que todos os profissionais que atuam na base sejam adequadamente remunerados. Então, assim, a base hoje, ela está funcionando. Nós temos o Sub-15, nós temos o Sub-17, nós temos o Sub-20 e estamos em processo de organização, de identificação realmente dos perfis e dos talentos, de proteção tanto do adolescente, do jovem que está em formação, mas também do clube, para que o clube possa vir a ter em médio e longo prazos um retorno desse investimento que está sendo feito, porque a base, ela não pode ser despesa, ela tem que ser considerada investimento. Exatamente. Né? E nós temos já a pretensão de, já nessa próxima temporada, já temos pelo menos 4 atletas, no mínimo, participando do elenco profissional. Entende? Então, esse trabalho vem sendo desenvolvido com maestria, com muita dedicação pelo nosso diretor Anderson Xavier, que está em comunicação constante com o departamento de futebol profissional lá do clube. Eu acredito que nos próximos meses a gente já consiga enxergar de fato esse trabalho acontecendo dentro de campo, já dentro do profissional. Presidente, para encerrar a nossa participação com a senhora na entrevista, aliás, agradecendo ao Vitor Hugo, que marcou a entrevista com a presidente do CSA. Inclusive, eu só queria agradecer à presidente a disponibilidade, agradecer também a assessoria de imprensa através do Agora, eu vou contar um fato. Pois não. Eu morei 5 anos em Arapiraca, né? Eu amo essa terra, eu amo mesmo, eu fui muito feliz aí. Tenho muitos amigos aí. E quando eu estive aí, eu engravidei aí em Arapiraca. Agora minha bebê nasceu em Maceió, porque a família estava toda aqui e tal. Eu vim tê-la aqui, depois voltei. E passei até os 3 anos de idade, ela residiu em Arapiraca, né? E aí ia pra escolinha, tinha uns amiguinhos. E aí foi uma época em que o Asa tava assim no auge. E ela ia para as festinhas de aniversário. Quando ela voltava das festinhas, que ela via na televisão, ela identificava e fazia Asa. Eu dizia, Asa não. S.A. Então isso sempre ficou na minha cabeça, assim. Eu tenho muito carinho aí por tudo. Muito bem, presidente, eu queria depois... Só para finalizar, agradecer ao Oscar, né? Que também, Oscar de Mello, tem desempenhado um papel maravilhoso à frente da assessoria de imprensa do CSA. Agradecer à presidente e parabenizar ela pelo trabalho, né? Claro, a gente aqui torce pelo Asa, mas primeiro também vem o futebol de Alagoas. E muito feliz pela permanência do CSA na Série A do campeonato, na Série C do Campeonato Brasileiro. Parabéns, o presidente. E para o ano. E eu queria aqui só aproveitar o espaço e agradecer a toda a diretoria do nosso Centro Esportivo Alagoano, nas pessoas de Elcio Tenório, Marcelo Brabos, Robson Rodas, Gustavo Ferreira, Vitor Castro, Fábio Loureiro, Ender Borges, Beto Barreiros, Luciano Lessa, enfim, toda a nossa diretoria. Veja quantos azulinos, quantas pessoas estão se dedicando, Anderson Xavier, tantos azulinos que estão, Alírio, que estão aí todos os dias dedicando uma parcela do seu tempo, da sua paciência, da sua preocupação para o clube e trabalhando efetivamente em prol do Centro Esportivo Alagoano. Presidente, eu queria mandar um abraço para a senhora, dizer que eu vi a última entrevista que a amiga concedeu à emissora da capital e assisti com satisfação. Primeiro porque, claro que a gente, quando não conhece uma coisa, a gente tem que conhecer primeiro para depois passar uma opinião para o torcedor. E eu fiquei muito feliz com o conhecimento. Agora há pouco o Josué Amaro entrou aqui na sala e disse, nossa, essa mulher é danada. Essa mulher conhece muito de futebol. Então isso é muito bom, isso desperta confiança no torcedor.
porque não é qualquer pessoa que está à frente, é a Miriam Monte, que conhece da matéria, que conhece, tem conhecimento de administração, já ficou à frente de várias instituições, então é uma pessoa que tem organização, austeridade, porque eu acho que é necessário, não é? E vai tornar o CSA um clube viável. O CSA tem que ser tornado, tem que essa coisa de clube empresa, de SAF. Eu gostaria depois até que eu vi a senhora, o que a senhora acha sobre a questão da SAF? Hoje todos os clubes aí partindo para SAF, Bahia, enfim, Botafogo. Eu também, acredito que essa é a tendência. A tendência. Essa é a tendência. Agora, se isso acontecer, que aconteça com o clube organizado, estruturado, sem risco de estar perdendo valor no mercado, porque não interessa a ninguém, ou se interessar, vai interessar pouquíssimas pessoas, né, que o clube, como o CSA, seja de fato transformado numa SAF, passe por um processo de negociação com valor lá embaixo, quebrado, destruído, com a dignidade jogada às baratas. Não. Eu, como azulina, eu jamais gostaria de ver o meu clube nessa situação. Então, se tiver que acontecer uma transformação, que aconteça da forma correta, dentro dos processos corretos, com a dignidade que o torcedor azulino merece ter. Muito bem, presidente, um grande abraço. Saiba que o CSA, com todo o respeito, está muito mais bonito, né, com a sua presença. O CSA está muito mais, não é verdade, aos olhos do torcedor, não é verdade, se a senhora continuar fazendo o sucesso que está, e eu acredito que sim, o comando firme, pelo pulso firme e pela maneira correta de administrar. O CSA pertence à torcida e a senhora vem da torcida. Isso é muito importante. Um grande abraço. O CSA pertence ao povo alagoano. Isso. E eu quero, assim, terminar. Eu sei que eu enxergo isso como uma missão que caiu no meu colo, mas que em breve esse ciclo vai acabar e eu quero ter a consciência tranquila no futuro de dizer, olha, eu dei minha contribuição, fiz o que eu pude e agora eu tô aqui curtindo onde eu gosto de curtir, que é na arquibancada, junto ali da bateria La Mancha, e pronto, sem as grandes preocupações que eu tô tendo aqui agora. Mas eu também sei que isso vai passar e eu vou suportar esse processo. O mandato vai até quando, presidente Miriam? 2025 e 2026. Se Deus quiser, em 2025 a gente organiza o clube de vez. E aí, 2026, a gente realmente já começa a pensar em quem vai dar continuidade, a forma como vai ser continuado esse clube. E aí eu vou realmente poder sossegar e fazer isso que eu estou dizendo, olhar para trás e dizer, fiz minha parte, dei minha contribuição, meu ciclo se encerrou e o CSA está bem e está em boas mãos e está sendo motivo de alegria para o torcedor alagoano. Pronto, é isso que eu quero. Um abraço para a senhora, um grande abraço mesmo de coração, sucesso, muito sucesso em todas as suas decisões e atitudes, para que o CSA continue sendo a força que sempre foi, mas volte à ponta do futebol brasileiro, quem sabe uma Série B logo, depois uma Série A, sob o seu comando, hein? Sob o seu comando. Um abraço, presidente, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, querida presidente Miriam Monte, uma simpatia, conversando com todos nós aqui da nossa 96.